Nós estamos fazendo esse curso de tarô iniciático. Nós vamos fazer uma introdução ao tarô iniciático. E o que é o tarô? É importante a gente saber. Tarô é o maior instrumental da magia, do conhecimento humano, e o tarô é a maior ferramenta que nós temos disponível para adquirirmos consciência e para todas as finalidades que nós tentarmos conseguir, ou intentarmos. Existem muitos tipos de tarô, mais de 500 tipos de tarô. E, no entanto, existem três que são principais. Existe o tarô egípcio, porque ele é ligado à iniciação egípcia do tarô, e nós sabemos que a origem do tarô se perde nos tempos, não tem uma data precisa, mas só no Egito ele é conhecido há 3.500 anos. E ele corresponde às tábuas de Esmeralda, que foi escrita por Hermés, o Trismegistro, o 3 vezes grande, que corresponde ao deus Tote dos egípcios, Hermés é dos gregos, e corresponde também ao Mercúrio dos romanos. Toda a iniciação segue o tarô. Todo o processo do ocultismo, da verdadeira iniciação, da iniciação maior, está sedimentada no tarô. O tarô egípcio, ele é importantíssimo. Só que o tarô egípcio, nós entendemos apenas com o mental concreto, o mental humano. Ele tem limitações e ele chega a dar conhecimentos apenas ao nível humano. E o nível humano chega até o pensar. Nós temos o mundo físico, o mundo vital, o mundo astral, dos sentidos, sentimentos, emoções, instintos. Isso tudo ele pega, que é o animal, e depois tem o mental, que é o mundo dos pensamentos. E ele chega aí. Limite do tarô que nós chamamos egípcio. Mas existe o segundo tarô, que é o da iniciação, onde foram inseridos conhecimentos iniciáticos, chaves, simbolismos, que nós vamos detalhar hoje, todos eles, para vocês terem uma abrangência total sobre o tarô. E ele foi desenvolvido tanto por Papus, que foi um grande iniciado nos mistérios maiores, também por Eliphas Levi, que escreveu todas as chaves da magia. Ele é o grande patrono do círculo esotérico da comunhão do pensamento, foi um grande iniciado, um grande mestre, mas ele depois, no final da vida, bem no finalzinho, ele pisou na bola. Ele ficou meio tantã, começou a comer restos de feira, quer dizer, ele se perdeu também, porque mesmo grandes mestres, às vezes, saem fora do caminho. Não sei por que aconteceu isso, mas ele perdeu o valor. Como o grande Leadbeater também, escreveu muita coisa boa dentro dos livros da teosofia, mas em um determinado ponto ele mudou todo o processo e também se perdeu, como Annie Besant também se perdeu, e muitos se perdem no processo. Dentro da literatura oculta, existem limites de uso dos conhecimentos que são passados. Até aquele ponto que existe a coerência, que existe a lucidez, tudo vale, mas depois que perde já não vale mais nada. Mas Eliphas Levi, apesar de tudo, é um grande ser, muito respeitado, e ele criou grandes bases desse tarô, como Papus, e Oswald Wirth posteriormente pegou todo esse conhecimento e colocou nas lâminas, e este é o tarô dele. É um tarô que usa em processo de iniciação pelo autossimbolismo. E esse tarô permite chegar a um nível superior ao homem, que é o nível angélico. Quem são os anjos? São inteligências criadoras. Através do tarô de Oswald Wirth, nós temos chaves, temos símbolos que permitem atingir o nível angélico. E anjos são inteligências, e existem vários tipos de anjos que nós vamos passar para vocês, todos eles também, para ter uma ideia. Então permite uma abrangência muito grande. E existe um novo tarô, que é o tarô da nova era, que também está correlacionado, que além de chegar ao nível angélico, ele atinge um nível a mais, que é o nível dos semideuses. Ele permite despertar intuição pura. O tarô de Oswald Wirth permite entrar no mundo do conhecimento, no mundo da inteligência, no mundo das inteligências criadoras, que é o mundo angélico. E o tarô egípcio permite alcançar o máximo do potencial humano, o máximo do pensar. Mas existem muitos tarôs personificados. Existem tarôs que a gente tem que jogar no lixo, porque são tarôs da esquerda, e nós queremos sempre o tarô da direita, o tarô do bem, da construção, ou pelo menos um tarô neutro que permita os dois. Esses dois tarôs, tanto o de Oswald Wirth, como o tarô que nós chamamos egípcio, como o da nova era ou da era de Aquário, são polares. Eles podem ser usados tanto para o bem ou tanto para o mal. Depende de quem está se posicionando frente ao tarô, porque nós é que comandamos as energias e as forças que são operacionalizadas através do tarô. Mas existem tarôs que são da esquerda. O tarô de Crowley, ele se diz mago negro, ele se diz mago das trevas, ele se diz do mal. Então por que eu vou usar um tarô desse? Eu não sou dessa linha. Se eu tivesse tarô, eu vou deixar de lado. Não tem nada a ver. Às vezes as pessoas usam com inocência e não sabem disso. Existem mais de 500 tarôs, e cada um colocou aspectos pessoais nesse tarô.
que ele acha, o que ele pensa. E tarô não tem o que achar, não tem o que pensar. Tem que ter o que é para ter. E esse tarô tem o que é para ter, como nós vamos detalhar para vocês. Ele funciona nesse aspecto. Dentro do tarô que nós vamos usar é o da iniciação. E futuramente, eu ainda não posso dar, já dei cursos autorizados do tarô da nova era, dei acho que 2 ou 3, mas todos foram autorizados para dar. Agora, para ser livre e divulgar abertamente, esse novo tarô nós vamos começar a partir de 2006. Aí vai divulgar, vão pôr até na internet esse tarô aí. É o tarô de Aquário. A origem do tarô, já falei, é muito antiga, se perde nos tempos. E para que a gente usa o tarô? Nós usamos o tarô para várias finalidades. Na maioria que tem por aí, usa para quê? Para descobrir com quem vai casar, se vai ganhar dinheiro, se dá sorte, se dá errado. E usam muitos o tarô maior. Mas os ciganos são os que usam corretamente o tarô. Eles não usam o tarô maior, porque eles não têm consciência. O cigano, ele não tem aquela consciência maior para usar um tarô maior com todo o domínio. Eles usam o tarô pessoal, o tarô menor, que é voltado ao próprio ser humano. O ser humano usa o tarô menor para conhecer coisas do destino, para conhecer coisas pessoais, para conhecer sortes, azares, potencialidades e assim por diante. Agora, o tarô maior, ele não é usado para isso. Ele é usado para o conhecimento da humanidade como um todo, não do indivíduo. Ele é usado também para o conhecimento da Terra, do planeta, porque o tarô retrata toda a história das hierarquias espirituais envolvidas com a humanidade. Se eu quiser saber toda a influência das hierarquias com a humanidade, tudo isso está expresso no tarô maior. Se eu quiser saber qualquer coisa sobre o planeta Terra, é o tarô maior. Se eu quiser saber coisas das hierarquias, é tarô maior. Se eu quiser saber coisas pessoais agora, mas pessoais envolvidas com a Terra, pessoais envolvidas com a humanidade, pessoais envolvidas com missões que a gente tem, relacionado a grupos, a pessoas, atividades coletivas, nós temos o tarô maior. Todo ser de hierarquia tem a conexão direta com o tarô maior. E existe uma sabedoria milenar muito antiga, chamada sabedoria dos Traishumarutas, que está atrás de todas as religiões, todas as artes, todas as ciências, todas as filosofias, todos os movimentos secretos, ocultistas. É uma base chamada Traishumarutas. É uma base que sustenta todo o conhecimento iniciático, toda a espiritualidade, tudo que existe manifestado. E atrás dessa tem uma base maior, comandada apenas por 49 seres da direita e 49 seres da esquerda, que também usa o tarô. É chamada de hierarquia dos Bantijaus. Bantijaus, a gente fica até arrepiado quando fala, é uma hierarquia muito forte. Eles que sustentam todo esse conhecimento. É uma hierarquia que não tem mestre nem discípulo, é uma hierarquia assim poderosíssima, que comanda todo o processo evolutivo. E atrás dele tem a hierarquia dos Traishumarutas, e eles usam o tarô como a grande revelação. Como é que a gente chega em seres de alta hierarquia? O tarô é o caminho. Podemos dizer que o tarô é uma parede, é uma divisória, é algo que está entre a nossa realidade física, espiritual, material e uma realidade superior. E cada lâmina é uma porta. E todos nós, se nos conectarmos ao espiritual, todos nós teremos uma lâmina marcada. Normalmente temos duas. Uma que vai te mostrar o caminho da esquerda e a outra que vai te mostrar o caminho da direita. Cabe a você escolher. Se você quiser ser da esquerda, vai para a esquerda. Se você quiser ir para a direita, vai para a direita. Só que as regras da esquerda são diferentes das regras da direita. Ou seja, quando a gente faz um trabalho de esquerda, é um trabalho do mal. Se é do mal, só dá mal. Não tem como dar bem. Posso ganhar dinheiro, mas todo aquele dinheiro vai ter que ser usado para o mal. Para corromper, para prostituir, para atrasar, para irritar. E se eu querer achar uma felicidade usando o dinheiro da esquerda, o dinheiro do mal, eu não vou ter a felicidade. Eu vou ter a felicidade do lado do mal, que é o prazer de arruinar os outros, de destruir os outros. É impossível ter bem do lado esquerdo. Ou é mal ou é bem. É bem claro. A pessoa pode ganhar o homem que quiser, mas aquele homem vai ser frouxo, não vai dar conta do recado, vai acabar traindo, vai acabar não funcionando, vai acabar tendo problemas de saúde. Qualquer mulher também pode ser conseguida pelo lado da esquerda, mas ela só vai trazer encrenca, vai botar chifre. E chifre não é uma coisa que existe. Chifre é fantasia. Chifres são coisas que os outros põem na nossa cabeça. Vai dar tudo errado. Não tem como. Se você entra na esquerda, vai para o mal. Todo mago, até hoje que eu conheci da esquerda, só entrou bem. Não conheci um que funcionou. Todos tiveram problemas, todos se arruinaram. Não tem o que funciona. Porque o mal é mal, não tem como dar bem. Nunca entrem no lado da esquerda. É fria. Agora, do lado da direita é o contrário. Do lado da esquerda é só mal. Mas mesmo que aparentemente tenha um mal, tenha um benefício, como dinheiro, felicidade, amor, é algo que vai virar mal. Porque não tem como virar bem. No lado da direita é o contrário, só tem bem.
Não tem como ter mal. Qualquer coisa que você faça, qualquer trabalho, qualquer atividade, porque você nunca faz por egoísmo, você faz sempre com consciência, você faz sempre dentro de regras, você usa a ética, a justiça, a moral, o bom senso, não tem problema. Tudo que gerar vai ser bom, não tem nada de ruim. Do lado da direita não tem coisa ruim, não tem mal, só tem bem. Mesmo que às vezes aconteça algo errado, aquele algo errado que acontece é para fortalecer e gerar algo de bom que vai ser muito melhor ainda quando a gente vivenciar. Às vezes a gente entra no caminho da direita e entra pelos canos. Fala, puxa, mas deu errado, aconteceu isso. Como é que é? Não dá tudo certo? Não vai dar tudo certo mesmo. Por quê? Porque nós vivemos no mundo polar. Assim como do lado da esquerda tem coisas, entre aspas, boas, que vão virar ruins, mas tem que ter lá. Só que o resultado final é ruim. Do lado da direita também tem que ter a polaridade, porque nós vivemos na polaridade. Tem coisas ruins, mas que vão virar boas, resultados bons. Nós temos que seguir sempre o lado da direita. Tudo que eu vou falar, tudo que nós vamos ensinar hoje, vamos passar para vocês, é visando o trabalho construtivo. Nós não queremos saber de domínio, não usamos tarô para dominar nada, queremos saber do tarô para a libertação, para a liberdade. Não queremos saber do tarô para guerras, para as encrencas, para a violência. Queremos o quê? Queremos paz, queremos harmonia, queremos tranquilidade. Não queremos usar o tarô para fome, misérias, pobreza. Queremos usar o tarô para fartura, riqueza, prosperidade. Não queremos saber de doença, de encrencas. Queremos saber de saúde, de sucessos. É uma linha bem divisória. Por isso que, se eu vou encontrar com o tarô vai me mostrar sempre dois caminhos. Ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita. Se eu vou para a esquerda, eu tenho sucesso. Se eu vou para a direita, eu tenho sucesso. Onde vai ser mais fácil para mim? Se eu for para a esquerda e for da esquerda mesmo, eu tenho que saber a regra, que é essa daí. Mas caramba, eu não quero isso daí, eu quero ir para a direita. Aguenta o tranco e vai para a direita. Esquece a da esquerda. Mas não é esquecer e apagar. Você tem que ir para a direita e ficar observando a da esquerda. Porque o tempo todo é um jogo. Ou seja, eu dou um passo, vem dois caminhos, esquerda e direita. Eu vou para a direita. Dou mais um passo, vem mais dois caminhos, da esquerda e da direita. Eu vou para a direita. Não para. É sempre essa dualidade, 24 horas por dia, e a gente tem que seguir todo esse processo. O que mais que eu posso fazer, além dessa decisão e me definir do bem e do mal? Que eu vou adquirir conhecimento, vou adquirir sabedoria. Posso usar o tarô para entender a mitologia. Toda a mitologia de todos os povos tem mitos comuns. A mitologia é universal. Povos que nunca tiveram contatos têm mitos equivalentes. A mitologia é sagrada, a mitologia é verdadeira, está imortalizada nas constelações, e a mitologia diz o envolvimento das hierarquias espirituais com a humanidade. Vocês souberam que na época do paraíso houve a queda dos anjos. E os anjos entraram no nosso sistema para uma finalidade. Qual que é? Acelerar a evolução. Eles fizeram um saque contra o futuro. Nós estávamos muito atrasados no paraíso. Nós éramos animais praticamente. E aquele animal que viria a ser homem, que futuramente ia ser homem, teve um processo de aceleração. E estas hierarquias entraram na nossa dimensão, são anjos feito homens, se misturaram parte dela com os homens, formaram uma categoria de seres especiais geneticamente falando. Um terço da humanidade tem genes diferentes do que 2/3. 2/3 são praticamente humanos. 1/3 já são humanos misturados com anjos, e tem uma parte que são anjos puros que não se misturaram com o homem. Se a gente olhar todos os seres de hierarquia, como Buda, como Krishna, como Jesus, etc., a maioria deles são celibatos, mas não são celibatos. Eles misturam com seres, mas ao mesmo tempo eles se preservam como seres individuais. E eles têm também conexões individuais e formam linhagens individuais. Jesus representa um anjo mesmo. É um anjo feito homem. Buda é um anjo feito homem. Krishna é um anjo feito homem. E assim todos os grandes mestres, na realidade, são anjos feito homens. E o tarô permite entender isso. Permite classificar quem é homem, quem é mistura e quem é anjo puro ou ser puro. Ele tem dentro de si, encerra dentro de si toda a mitologia de todos os povos. Gente, estudando mitologia e trabalhando o tarô me abre a mitologia. E estudando a mitologia, os conhecimentos da mitologia me abrem o tarô. Por isso que a mitologia é conhecida como sagrado. Mitologia. Mito é sagrado, quer dizer sagrado. E logia é conhecimento. A mitologia em si, pura, é conhecimento de sagrado. E como é sagrado, está dentro do tarô. A numerologia. Deus tem duas balanças. Ele tem a balança da medicina e a balança da engenharia. A engenharia como construtor e a medicina como mantenedor da vida. São as duas balanças de Deus. Ele mantém a vida e ele constrói. Dentro do tarô, nós temos toda a numerologia. Nós temos a numerologia que vai do 1 ao 9, que é a numerologia normal, porque o 10, 1 mais 0 dá 1 novamente. Nós sabemos que o homem perfeito, a mulher perfeita, vale 9 no tarô. 9 é o máximo. E na numerologia, o 10 é a volta
volta 1. No tarô também, ele vai de 1 a 10, depois não tem 11, aí já é 20. Não tem 12, é 30. Em vez de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ele vai para 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois do 100 não tem nem 101, nem 110. Tem 200. O tarô, as letras vão de 1 até 10. Depois vai de 10 até 100 e depois de 100 até 400. Por que 400? Porque tem 22 cartas, ele chega até 400. E 400 é o número da Terra. 400 é a base da Terra. Representa todo o valor da Terra, o 4. Dentro da numerologia sagrada, ela está dentro do próprio tarô. Depois, além da numerologia, nós temos a astrologia totalmente inserida dentro do tarô. Porque vocês vão ver que na estrutura do tarô, nós temos 3 cartas-mães, que representam Deus como pai, como mãe, como filho, a Trimurti, a Trindade. Temos 7 cartas que representam os 7 planetas e temos 12 cartas que representam os signos. Aí nós temos 3 cartas divinas, 7 planetas e 12 signos. Como tem os signos, tem todo o conhecimento dos 12 tipos de desenvolvimento, dos 12 meses do ano, das 12 constelações, dos 12 temperamentos humanos, dos 12 signos do zodíaco. Aí sim a gente vai entender. A cada ciclo nós temos um período de evolução. A cada 2.000 anos líquidos, nós temos uma constelação que rege a evolução. E essa constelação que rege faz com que determinado povo tenha um crescimento, um apogeu e um declínio. Isso aconteceu com a civilização atual, que começou na Europa e está chegando no seu final. Isso aconteceu com os romanos, isso aconteceu com os gregos, isso aconteceu com os hebreus, aconteceu com os egípcios, aconteceu com os irânicos, a antiga Pérsia, aconteceu com a Índia, tudo é cíclico. E todo estes acontecimentos cíclicos está dentro do tarô e nós podemos entender os povos como signos, os povos como aspectos duodecimais, de 12. Nós temos toda essa influência. Nós temos também o tarô relacionado com a Cabala. A Cabala, nós temos 10 sefirotes, que são 10 conjuntos de conhecimento. E essas sefirotes estão ligadas por 22 caminhos, que são os 22 arcanos. Se eu coloco cada arcano entre 2 sefirotes, o arcano abre as 2 sefirotes e as 2 sefirotes me abrem o arcano. Se eu tenho 10 sefirotes, ou chaves de conhecimento, e 22 arcanos ou cartas maiores, 10 mais 22 dá 32 portais de sabedoria. Esses 32 portais de sabedoria me abrem toda a sabedoria que tem na Cabala e toda a sabedoria que tem no tarô. O que é a Cabala? A Cabala é um complemento do tarô. A Cabala não é tarô, mas o tarô é o único instrumental que abre a Cabala. E existem 2 Cabalas. A Cabala teórica, que é estudada por hebreus, só tem praticamente na língua hebraica. Você tem que estudar hebreu para seguir. Tem que seguir a religião, os métodos, os processos dos hebreus, porque nós não somos. Não dá. Quem é, vai. É um bom negócio. Porque judeu só faz bom negócio. E agora, se nós não somos, temos que usar a Cabala prática, que é usar a estrutura do conhecimento e o tarô, e o próprio tarô, sem ser hebreu, sem estudar, sem seguir aqueles princípios hebraicos, vai abrir do mesmo jeito. Abre as 10 sefirotes. Para cada chave nós temos também uma sefirote que nós vamos passar para vocês. Ele está conectado também a Kabbalah. Todo o conhecimento da astronomia está no tarô. Porque se eu conheço o Sol, eu conheço todas as estrelas, porque o Sol é uma estrela. Na nossa galáxia tem quantas estrelas? 150 bilhões de estrelas. A maioria forma uma grande bola de estrelas, algumas estão sendo expulsas, tem 6 braços na nossa galáxia e nós estamos no braço, a 1/3 da distância, estamos sendo jogados para fora. A Via Láctea que a gente vê é um braço da galáxia, aquela nuvem que a gente vê representa um dos braços que a gente está sendo jogado. Mas se eu olhar na direção de Sagitário, tinha que ser Sagitário, que é o arcano 15, vocês vão ver, eu vou ter conexão direta com algo que eu não vejo, porque está muito longe, mas é uma esfera enorme de estrelas onde está a nossa galáxia. É uma bola de 150 milhões de estrelas. E nós simplesmente estamos numa estrela. Se eu, através da carta do tarô, que é o Sol, do planeta Sol, que a gente chama planeta no tarô, se eu pegar o Sol e entender o Sol é uma parte de toda essa galáxia, porque todas essas estrelas eram uma só. Quantas galáxias existem no universo? Existem 150 bilhões de galáxias, cada uma com 150 bilhões de estrelas. Todas de mesmo material, de mesma constituição, de mesma essência. Se eu entender o Sol, eu vou entender a minha galáxia. Eu vou entender o universo, entendo tudo que existe. Porque todas as estrelas são derivadas de uma só estrela. Através do tarô, eu posso entender o universo inteiro, com uma carta só.
Mas para entender o Sol, eu tenho que entender o desdobramento dele. E o Sol se desdobra no tarô em 7 planetas, que são 7 planetas visíveis. Saindo do Sol, primeiro é Mercúrio, que é o 6º, depois vem Vênus, que é o 5º, depois vem Marte, que é o 4º. A Lua é considerada também planeta dentro do ocultismo. Depois vem Marte, que relaciona-se com a Terra. Depois vem Júpiter e vem Saturno. Aí tem os 7 planetas sagrados, as 7 cartas do tarô. E temos 3 planetas que nós não vemos, a tecnologia não chega neles, mas sabemos por cálculos que eles existem, porque estão muito distantes, que são Urano, Netuno e Plutão. Urano é um aspecto contraditor do Sol. Tudo que tem um Sol, Urano complementa. Um complemento do Sol. É algo que saiu do Sol. Netuno é muito grande. E Netuno complementa o que está faltando na Lua, porque a Lua é muito pequena. A Lua, na realidade, é Netuno mais a Lua. O Sol, na realidade, é Sol mais Urano. E Plutão representa o opositor do Sol. O que o Sol tem de bonito, Plutão tem de feio. O que o Sol tem de grande, Plutão tem de pequeno. O que o Sol tem de calor, Plutão tem de frio. Porque é muito frio Plutão, está muito distante do Sol. Ele representa o opositor do Sol. O Sol é enorme, é grande, representa 99,8% do sistema solar. O resto, 0,2% em volume. E Plutão é nada quase, mas é uma essência. As maiores essências estão nos menores frascos. Os maiores venenos e os maiores perfumes estão... Se você ganhar um perfume de 1 litro, você vai falar, esse perfume é porcaria. O cara está me dando uma colônia michuruca aí. Mas se der um perfuminho num vidrinho desse tamanho, você fala, nossa, você vai com alfinete e dá... Fica uma semana perfumada. No sistema planetário é igual. O tarô permite tudo isso. Permite astronomia, astrologia, toda esta tecnologia. Plutão é opositor, é contraditor. Ele representa o contrário do Sol, mas faz parte do Sol. O nosso contrário está dentro de nós, por isso que ele está dentro do sistema solar. O nosso contrário fica mais longe, a gente não vê, porque ele atua lá nas trevas, lá no escondido. É como o Plutão também faz. E por fim, se você falar Netuno, Lua, os dois juntos representam a Lua total. É que a Lua é muito forte para nós. A Lua representa o nosso passado. E o processo da Lua não foi completo. O processo da Lua foi só metade. A Lua não chegou a ter um processo totalmente 100% realizado. Ela foi só 50% realizada. Por isso que separou grande parte dela que não foi realizada, que é Netuno. Netuno representa aspectos ocultos que nós nem entendemos do emocional. Quando a gente fala de emocional daqueles que a gente não entende, e a mulher é muito forte nisso, a mulher tem emoções que nem ela entende. Vem lá dessas regiões de Netuno que são complicadíssimas, porque Netuno não foi realizado. E na Lua foi a fase onde nós criamos os animais. Os animais que não foram criados são Netuno, estão em Netuno. As emoções que nós desconhecemos são Netuno. Os sentidos, os sentimentos. Netuno dá capacidades de percepção fantástica. Por isso que quem, na astrologia, cai em Netuno, tem capacidades muito para artes, percepções assim, sensitivas e percepções espiritualistas muito fortes. Vamos falar dessa estruturação do tarô. Vocês podem ver aqui, nesse trabalho, o tarô já estruturado. Eu coloquei para vocês formatados na estrutura. Nós temos 3 cartas-mães. O que são 3 cartas-mães? É Deus Pai, Deus Mãe e Deus Filho. Todas as tradições falam que Deus é trino em manifestação e uniessência. Se eu pegar essas 3 cartas juntas, o que eu tenho? Deus Uno. Tenho Deus um como Pai. Só que o um não existe. Todos os números saíram do 1. Todo o universo saiu do 1. Do 1 saiu a polaridade, saiu a trindade, saiu tudo do 1. Se a gente olhar o 1, ele representa o ponto de partida. E o ponto de partida na evolução é 3, porque 3 é o número da evolução. Por isso que nós temos que ter pai, mãe e filho, para poder ter continuidade da espécie. Se tivesse só homem e mulher e não tivesse filho, acabaria a evolução. A família é trina, pai, mãe e filho. Depois, se não tem filho, aquela família vai parar. Ela não tem continuidade. Aí, ou casa com outro, ou casa com outra para ter continuidade, ou então simplesmente acabou aquela família, porque não tem filhos. A linhagem parou, o tronco fica quebrado. Mas para ter uma continuidade é pai, mãe e filho. Deus é trino em manifestação. 3 pontos definem um plano. Se eu tiver 3 pontos, eu coloco o que eu quero aqui em cima. Eu tenho a base para um banco, base para uma mesa. Nós somos trinos como causa, lei, efeito. Como espírito, alma, corpo. Como cabeça, tronco, membro. Como braço, antebraço, mão. Coxa, perna, pé. Falange, falanginha, falangeta. Tudo é trino. Toda a trindade na evolução que existe na Terra estão nessas 3 lâminas. Através dessas 3 lâminas eu posso entender tudo sobre Deus. Se eu pegar a lâmina 1, que Deus que eu vou entender? É o Deus Pai, que chama Brahma em determinadas tradições, Sati em outras tradições. Se eu olhar a segunda carta, que é essa caveirinha aí simpática, eu vou entender a mãe.
É todo o aspecto de mãe. A mãe, para nós católicos, qual que é? É o Espírito Santo, que faz a função de mãe. Porque Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo, representa a mãe. Em todas as outras tradições de todos os povos, é mãe mesmo. E a terceira é o filho. Se a gente olhar isto no ser humano, permite entender a nossa origem do Criador, a nossa mãe, que é a terra, e o filho, que somos nós, a humanidade. O que eu posso entender por esta lâmpada? O pai, que é o Criador, Deus, a mãe, que é a própria terra, e nós, como filhos da mãe, a própria humanidade como um todo. Também Sati, Shiti, Ananda, Brahma, Brahma, Vishnu, Shiva, Pai, Espírito Santo, Filho, Pai, Mãe, Filho, em todas as tradições, Osíris, Ísis, Horus. É só colocar a trindade que vocês quiserem, está aqui dentro. Quero estudar Osíris, Ísis e Horus. A chave está aqui, a trindade, sempre aqui. Permite entender também todo o aspecto trino da manifestação. Meu pai, a minha mãe e eu também, envolvidos com a evolução coletiva. Depois, eu tenho mais 7 lâminas relacionadas aos planetas. A lâmina 2 representa a papisa. Todo planeta é uma carta dupla, porque representa a dualidade. Tudo que é planetário tem um lado bom e um lado ruim. Por isso que ela é dupla, representa esta polaridade. Uma carta dupla. E é uma carta dupla porque ela tem o oposto dela. Existe uma outra carta que não está aqui. Ou seja, se você entrar no segredo dessa carta, você vai ver 2 cartas na realidade, representando um aspecto ruim e outro aspecto bom do planeta. Aqui é um só. É a chave para abrir as 2 outras cartas. Depois nós temos a carta 3, que é o planeta Vênus, e chama-se Imperatriz, que também é dupla. Temos a carta 4, que representa Júpiter, o Imperador. Depois nós temos a carta 11, que representa Marte, ou a Força, que é dupla. Temos a carta 17, que representa a Estrela, ou Mercúrio. Temos a carta 18, que é o Julgamento, também é dupla, representa Saturno. E temos a última carta, que representa o Sol. Essa carta tem um grande segredo, 22. Aqui ela é 21, mas pode ser 22, tanto faz. Depois eu vou explicar a diferença delas. Aqui está como 21 no Oswald Wirth. Em outros tarôs pode ser 22, não quer dizer nada. O louco pode ser o 22 em uns tarôs, ou pode ser o 21. E o mundo é o 22 ou pode ser o 21. Aqui no Oswald Wirth é 21, o final. E louco representa um mago que começou e que criou o louco. Mas ele é louco como? Nós somos loucos, não sabemos nada. Somos ignorantes, somos burros. E naquele saquinho que o louco leva atrás dele na carta-mãe, se vocês olharem a carta-mãe, o filho é o louco. Aquele saquinho é um louco, bobão, está com as calças caindo, tem um gato puxando a calça dele. Você vê, é uma figura estranha. Mas essa figura não é assim. Quando a gente olhar o tarô, o arcano 21 é um sábio, é um mestre, é um adepto. E este saco, não é esse saco aí de capial que espera poeirão. Na realidade, é o saco de experiências, conhecimento completo. É que o mago coloca na mesa. Tudo que o mago trabalha no arcano 1 é o arcano 21. Por isso que ele não tem número em alguns tarôs. Não tem problema. Agora, o grande segredo do Sol. No início só tinha o Sol. Como é que se formou o sistema solar? Os outros planetas. Saíram partes do Sol que foram esfriando por estarem longe do Sol e foram se densificando como planetas. E a inteligência do Sol, que era a inteligência maior, que ainda é a maior, saíram 7 partes dessa inteligência. Uma inteligência que a gente chama de Mercúrio, uma inteligência que se chama de Vênus, uma inteligência que chama Terra, que é o centro da evolução, uma inteligência que chama Marte, que chama Lua, que chama Saturno e que chama Júpiter. Saíram 7 inteligências. E essas inteligências, como planetários, por isso que chama planeta no ocultismo, foram então transformando a energia, que era o Sol, em matéria. Tudo que existe aqui, o que é? É Sol. O que é esse microfone? O que eu sou? O que é essa parede? O que é esse quadro? O que é essa lâmpada? O que é esse relógio? O que é isso aqui tudo? É Sol transformado. Porque se tudo era uma energia, que era Sol, e virou matéria, e a matéria foi se compondo, foi sendo trabalhada para gerar a evolução, e tudo que existe é Sol. Quando eu entro nos mistérios da última lâmina, que é o planeta Sol, eu entro dentro desse conhecimento. Ou seja, que tudo que existe é Sol, porque tudo veio do Sol. Eu vou ver que tudo que existe tem uma sabedoria inserida, e que a origem dessa sabedoria inserida nas coisas veio do Sol. A sabedoria não é do homem. O homem tem a sabedoria dentro dele, mas a sabedoria está na
natureza. A sabedoria está em cada coisa que está manifestada na natureza. Cada coisa tem um conhecimento. A sabedoria que existe dentro de um grão de areia, dentro de uma planta, dentro de um animal, dentro de nós, não fomos nós que colocamos. Antes do homem existir, essa sabedoria já existe. Porque tudo que existe, para existir, tem que ser possível. E para que seja possível, teve que ser colocado pelo Criador. Fundir areia para formar vidro, tinha que ser possível, senão não poderia fazer isso. O homem não é capaz de fazer nada que seja impossível, porque nós estamos no mundo das possibilidades. Mas a possibilidade de um grão de areia virar óculos, lente, telescópio, vidro de automóvel, copo de requeijão e etc., de onde que veio? Já veio de Deus. Deus criou isso daí. E o homem o que faz? É um pensador que extrai as possibilidades que estão na natureza, copia, usa e aplica para a sua evolução usando o pensamento. Mas nós não criamos nada, como homens, como mulheres. Nós criamos como deuses. Aí sim nós somos criadores, como espírito, mas na matéria não. Nós estamos na matéria para pegar algo que é idealizado e criar materialmente algo que é colocado como conhecimento na natureza. Quando eu entrar no arcano 22 ou 21, tanto faz, que é o mundo, que é o sol, eu vou ser iluminado. Se eu sou um adepto, um ser perfeito, eu sou esta realidade. Agora, por que existe essa troca? Às vezes o 21 é o louco, em alguns tarôs, e às vezes ele é o 22. Porque não tem diferença. Porque quando eu chegar no 22, que é o último, eu entendo tudo que existe na Terra. Eu tenho toda a sabedoria da Terra, que é Sol, que é a sabedoria que veio do Sol. Eu sou um espírito solar, eu sou um iluminado, eu sou luz pura. E o arcano 21 ou 22, no caso, que é o louco, o que ele tem naquele saco? O que ele é? Ele é a própria sabedoria. Então não tem diferença. Por isso que eles trocam. Ora é o Sol, ora é o louco. O louco tem toda a sabedoria do Sol. Ele não é louco. O que ele é? É gênio. É o mais inteligente. Tem determinados tarólogos que tiram o louco e falam: ih, alguém vai ficar biruta na tua família, tem problema mental. Não, isso não tem nada a ver. É algo que é chutado. O louco, na realidade, é sábio. Se sai louco, é sabedoria, é conhecimento, é exatamente o oposto. Aqui já vem um conhecimento no tarô. O tarô não é nada do que vocês estão vendo aí. É totalmente diferente. Só que ele é proibido de ser mostrado. Aí que está. Nós temos 7 cartas dos 7 planetas. Essas cartas são chaves para vocês entrarem na carta real. É proibido ter a carta real, não pode ser dada. Porque na hora que você vê a carta real, pronto, você tem tudo. E você não pode dar nada para ninguém. Não pode dar. Não pode vender nada para ninguém. Você não pode vender também. Você não pode roubar, você não pode emprestar, você não pode negociar, você não pode herdar. Todas as lâminas que a gente mostrou do pai, da mãe e do filho, as 3 cartas mães, elas são diferentes dessas. Bem diferentes. Só que não pode colocar como elas são. Porque cada um vai ver a carta pelo seu estado de consciência. Se eu vejo uma carta meia sola, meia boca, como a gente fala, ou meia sola, é que eu não tenho o grau de consciência necessário. Mas estruturalmente ela é diferente da que eu vejo. Ou seja, é proibido ter o tarô. É expressamente proibido. Eu conheço só 2 lâminas do tarô mesmo. O restante, eu tenho excelente ideia de como são. Eu tenho a configuração, porque a gente conhece as regras. Se eu tenho 2, eu conheço 2 só. Eu tive essa felicidade. 2 eu sei como é que são exatamente. Agora, como eu conheço 2, uma é da esquerda e outra é da direita, eu pego as 2 da esquerda e da direita. E eu demorei muitos anos para saber que carta corresponderiam, mas é tão evidente que a evidência às vezes não deixa a gente enxergar. Aí eu tenho certeza que a carta que eu vi é número tal, né? E a carta que eu vi é número tal. Tenho 2 cartas. Olhando aquela carta que eu vi real e olhando a carta que mostra o tarô, este tarô, comparando com qualquer tarô, realmente este é o que tem chaves que permite entender. E foi através desse tarô que eu entendi qual é a minha carta, porque tem tudo o que precisa para entender. Por isso que nós usamos o tarô de Oswald Wirth, que é o tarô que permite entender essas coisas. Tem uma carta que é totalmente diferente dessa, mas não tem nada a ver no meu caso. São 2 cartas diferentes. Numa tem, mas ela é inversa. Tem uma que é oposta. Tem carta, então, que é oposta. Qual que é a carta oposta? Normalmente é a carta da esquerda. Aparecem 2 cartas. A da esquerda é oposta, é contrária. Imagina que é contrário. É o mal ou é o bem. Se a carta mostra que é o mal, por exemplo, carta 15 é diabo. Quando você vai ver a carta 15, você não vê o diabo. Você vai ver o contrário, você vai ver luz. É um ser de luz, uma coisa maravilhosa a carta 15. Ela é oposta. Agora você pega, por exemplo, a carta 16. Ela é diferente. O tarô, como está nas figuras, nas imagens, é o que acontece aqui no mundo material. Eu quero saber de coisas materiais, é o tarô que está aí. Eu quero saber de coisas reais, espirituais, verdadeiras, não tem nada a ver. Ou ela é antagônica, oposta, ou ela é complementar, é diferente. Citar um exemplo prático.
Que arcano foi mostrado para toda a humanidade quando houve atentado às torres, que foi um atentado muito significativo, que mostrou a destruição dos Estados Unidos? Carta 16. Vocês têm dúvida? Todo mundo viu a carta 16. Se você pegar a carta 16 do tarô e pegar aquele fogo entrando na torre, pessoal se jogando e a fortuna caindo, dinheiro caindo, domínio caindo, é carta 16 exatamente como o tarô mostra. Quando a gente olha o tarô, a gente está vendo materialmente o que está acontecendo, mas eu não entendo espiritualmente. Se eu pegar agora a carta 16, que é a carta que eu vou ver o lado espiritual do tarô, aí sim, eu vou ver o que motivou aquilo, como é que aconteceu, o mecanismo que desencadeou aquilo e quem fez aquilo. É outra coisa. O tarô serve apenas para coisas físicas, mas o espiritual não. O espiritual é contrário do lado esquerdo, que é do esquerdo, e complementar, ou encaixes, ou coisas assim do lado da direita. Até nisso, o lado da direita é melhor, é mais simples, porque o lado contrário é oposto mesmo. Por que o arcano 15 é o mais importante do tarô? Porque o tarô tem 78 lâminas. Ele tem 22 do maior e 56 do menor, que é o baralho comum. 56 mais 22 dá 78. Se eu somar 7 mais 8 dá 15. Qual é a chave que abre todas as cartas do tarô maior? O diabo. Agora, quem que vai usar o diabo como referência? Aí o cara vai falar, mas isso é magia negra, então eu vou me ligar no mal. Não. Aí eu tenho que ficar na neutralidade. Eu não estou usando o mal. A minha intenção é que é boa. A carta representa o diabo. Eu tenho que entender o que é diabo. Se eu encarar diabo pela igreja católica, aí é mal, é coisa esquisita. A pessoa tem medo do diabo, esse negócio todo. Mas se eu encarar diabo como tudo que é o nosso opositor, o que é diabo? É desemprego, miséria, fome, doença, burrice, violência, cretinice, droga, vício. Tudo que atrapalha a evolução é diabo. Porque diabo é opositor do homem. Aí não muda nada. Eu tenho o quê? As minhas oposições. Então eu vou confrontar com as minhas oposições. Tenho que vencer o quê? Os meus vícios, os meus erros, os meus defeitos. A carta de confrontamento. O diabo representa o jogo que você decide entre o certo e entre o errado. E a própria carta mostra a polaridade. Tem 2 diabinhos, o masculino e o feminino, tem toda a polaridade lá. Temos 7 cartas, que são 7 planetas. E qual é a mais importante das 7 cartas dos planetas? Como eu já falei, o Sol. Qual é a outra? É a Terra. Agora, qual que é a Terra? Vamos ver. Qual que é a carta da Terra? Existem 2 cartas Terra. A material é Marte, que é a própria Terra. Não tem diferença no tarô entre Terra e Marte. São muito próximas as igualdades. E tem Marte, que representa, vamos dizer, a alma da Terra. E temos outra carta que representa a Terra, que é a 4, o Imperador. E se você olhar Imperador, que carta que é? É Júpiter. Se você olhar a carta do Imperador, a carta 4, Terra é 4. Por que a Terra é 4? Porque nós estamos seguindo planetas, e Sol é planeta, Lua é planeta. Qual que você tem? Primeiro é Sol. Segundo é Mercúrio. Terceiro é Vênus. Quarto é Terra. Terra é o 4. Se eu quiser saber coisas espirituais da Terra, qual que é o arcano que eu uso? Qual o planeta que eu uso? É o planeta Júpiter, que é espiritual. A Terra representa hoje que nível de evolução? O primeiro nível de evolução nosso chamou-se Saturno. Saturno já aconteceu, é passado. Por isso que ele é crono, o tempo. O segundo nível é Sol, chama-se Sol. De onde veio todo o astral, a luz e tudo para baixo. O terceiro é Lua. O quarto é Terra. O quinto é Vênus. O sexto é Mercúrio e o sétimo é Júpiter. O sétimo representa o comando da Terra, o espiritual representa o futuro da Terra, Júpiter. E Marte é a própria Terra como alma da Terra. Quando a gente fala Terra, não tem planeta Terra, porque a Terra é o resultado dos 7 planetas atuando na Terra. Como eu não tenho a Terra, qual que eu uso? Eu uso Marte, que é o arcano 11, que é a Terra física, ou uso a Terra espiritual, que é Júpiter. Quem são as hierarquias que comandam a evolução da Terra? Júpiter. Por isso que na mitologia corresponde a quem? Quem é Júpiter na mitologia? É Zeus. Representa o grande deus Zeus. Representa o grande Votan, representa todos os deuses maiores na mitologia, é essa carta aqui. Em toda a mitologia, a maior divindade que tem é esta carta que nós chamamos 4. Que é Atlas, segura a Terra com a mão. Vocês têm dúvida? Se vocês olharem esse arcano 4, você não está vendo que ele está segurando o mundo com a mão esquerda? Está com a mão esquerda. É exatamente quem? É o próprio Atlas. Representa um aspecto muito forte. Eu entendendo carta por carta, eu vou entender o quê? O sistema planetário inteiro. Eu vou entender tudo que existe na manifestação para cada um dos 7 planetas. Nós temos 7 tipos de minerais.
Um de cada planeta. Quais são os 7 pedras sagradas dos 7 minerais? Tudo isso vocês têm aí nas relações centenárias. Se vocês olharem, tem uma faixa de 7 em cima e outra embaixo. A de baixo vocês consideram que é um linguição, que é um complemento da de cima. Vocês têm um grande salsichão aí, que fala relação centenária, que são as 7 cartas. Ó, essa daqui que tem 2 tabelas. A tabela de baixo é continuidade da tabela de cima. Você vai na tabela de cima e continua na de baixo. A sequência é a mesma. Quando você entra neste conhecimento, cada uma dessas lâminas vai te dar a sabedoria de tudo que está nessa linha aí. Vamos pegar lá, vamos pegar caso por caso e vamos pegar a carta dos planetas. Vamos pegar a carta da papisa. Pegue a linha da papisa, que é a lua. Já pegou a lua aí? O que tem a lua? A lua é a consciência que criou que metal? A prata. Se vocês olharem aí, metal vai estar prata. Que pedra que esta consciência chamada lua, essa inteligência criou? Chama-se ametista. Se vocês pegarem e abrirem, vocês vão ter tudo que ela tem. A pedra ametista. Qual que é o dia de semana melhor que essa carta tua para abrir consciência? É segunda-feira. Qual que é o arcanjo? É Gabriel. Qual que é a cor? Violeta. Tudo que vocês têm, tá aí. Às vezes a gente está falando assim, isso aqui, blá, 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 esse quadro está na cabeça. Automaticamente a gente sabe tudo sobre aquele planeta. É tudo que o planeta criou. E qualquer coisa que vocês queiram saber sobre isso que está nessa linha da Lua, essa carta vai falar para vocês. Mas ametista, eu quero saber o que é ametista, o que é a paz ametista. Ametista tem uma capacidade, estou falando da Lua. Ametista é a pedra sagrada, ela permite curar. Ela permite inspirar artes. Através de uma ametista, eu posso ter a arte despertada, eu posso fortalecer a arte, eu posso entrar em contato com as hierarquias que a gente chama de Gabriel. Eu trabalho com teatro, eu trabalho com dança, eu trabalho com pintura, eu trabalho com escultura, trabalho com gravura, trabalho com teatro, qualquer arte que seja, a música, qualquer arte. Porque a arte é um dos caminhos de chegar a Deus. Como é que nós podemos chegar a Deus? Temos 7 caminhos para chegar a Deus. Esse é um, que é a arte. A arte é beleza. Se a gente olha a Kabbalah, o que é beleza na Kabbalah? É Tiferet, no arcano 6. A beleza é a perfeição. Por mais que eu busque a perfeição, eu nunca vou conseguir a perfeição. Porque sempre é possível fazer algo melhor, algo mais bonito, algo mais estético, algo mais ético. O homem não conhece. A arte é infinita. Nessa linha você tem toda a parte de artes. Aí tem a segunda carta. Qual que é a segunda carta? A carta 3, que é Vênus. Vênus, qual é o dia de semana? É sexta-feira. Qual é a pedra? É só acompanhar aí. A safira. Qual é o arcanjo? É Anael. O que ele mexe? Ele mexe com as forças sexuais, mexe com a religião. Qual é a pedra que dá mais poder na religião, em ligar o humano com o sagrado? Safira. Tanto é que todos os templos incas, todos os templos maias, todos os templos da antiguidade, sempre tinham safira. Se tivesse safira. Se não tem safira, é lápis lazuli, é quartzo azul, ou o que seja que corresponde a safira. Você tem nessa linha tudo o que vai. Perfume. Qual foi o perfume? Mirra, alfazema, bejoim. Qual foi o perfume que deram para Jesus? Mirra. É um presente de Vênus. Aí você diz quem é Jesus? É Vênus. Aí eu pego o Apocalipse e leio lá no final do Apocalipse 22 que Jesus é a estrela da manhã, que pode ser tanto Sírius como Vênus. Isso é a mesma coisa. Sírius é Jesus na constelação maior e Vênus é no planeta. Então Jesus é Vênus como planeta e Jesus é Sírius como estrela. Você tem tudo aí, tudo que fala daquela carta. Aí você pergunta coisas que estão nessa linha para a carta te responde. Ou a carta gradativamente vai te abrir esse conhecimento de tudo que está nessa linha. Isso não é nada, gente. Isso são algumas linhas que eu coloquei, alguns tópicos, mas é muito maior. Eu dei apenas uma quantidade suficiente para vocês. A terceira carta qual que é? Júpiter, que é imperador. Se você pegar Júpiter, qual que é o metal de Júpiter? É o estanho. Qual que é a pedra? É a rubina. Qual que é o anjo? É Saquiel. E aí vem toda a linhagem dele. Tudo isso fica conectado a Júpiter. Júpiter corresponde à quinta-feira. Aí vem toda a linhagem de quinta-feira. Qual é o perfume dele? É urucum, né? Açafrão, estou falando com Júpiter, que é o 4. Vocês têm uma tabela e esta chave te abre tudo que existe no planeta. Aí tem planta, tem animal. Qual é o animal que está relacionado aí? Vocês têm um animal? A raposa. Quem que criou a raposa? Ele. Tem tudo aí. Aí tem o que cada um criou nessas linhas do conhecimento. Tem várias linhas para vocês terem uma ideia. Mas isso não é nada, é muito pouco. Tem muito mais coisas que eles criaram. Bom,
Bom, isso é interessante, abertura de clarividência. Vamos pegar a lua que nós já falamos. Que clarividência que ela dá? A narina esquerda. Como é que funciona a clarividência da lua? Ela abre a clarividência esquerda aqui. Na hora que abre a clarividência da narina esquerda, eu chego perto de uma pessoa, eu sinto a emoção dela, pelo cheiro. O hormônio dela, porque todas as nossas tendências estão relacionadas ao hormônio. O hormônio sai na respiração, o hormônio sai na transpiração. Simplesmente pela narina esquerda, que é lua, a pessoa dá uma cheirada assim, perto da outra, e sente pelo olfato a emoção da pessoa. Sente se ela tem ódio, sente o instinto, se ela é boa ou é ruim, se é vigarista, sente se ela está doente, emocionalmente falando, se ela é uma pessoa má, se é enganosa, se está sofrendo. Sabe tudo pela narina esquerda. Aí é a clarividência. E aí tem os tipos de clarividência. A clarividência que nós falamos do imperador, que é o 4, é na boca. A boca você percebe pela garganta, pelo paladar. Você sente o paladar. Vê na boca que é a pessoa. Você sente na boca, não é no olfato, é na boca. Não é esse negócio me cheira mal, você lembra? Não, aí esse negócio não tem engolido isso, a coisa tá meio ruim. Você começa a sentir determinados sabores e percebe. E dá o poder da palavra também. Né? Eu tenho o poder de Júpiter, poder de falar. Por que eu tenho o poder de Júpiter? Porque eu estou ligado nessa figura. Eu estou ligado na quinta-feira. Por que eu vou sempre para São Tomé? Porque é a cidade de Júpiter, é a cidade que está lá. Tudo está correlacionado. Está claro a tabela? Não vamos falar a tabela inteira, senão vamos ficar o dia inteiro falando da tabela. Temos outras coisas para dizer. Mas só para entender. Está tudo aí. O que eu estou falando está na tabela. Não estou falando nada. Vamos dividir a coisa. Ela está perguntando se tudo que eu falo está aí. Não, lógico que não. Aquilo que eu falei no início, a abertura, etc., não dá para escrever tudo isso, porque aí vai dar um livro desse tamanho. Imagina falando 8 horas. Não dá. Mas a essência, os tópicos tem nos slides. Tem uns que nós vamos fazer, ver o simbolismo, e outros que nós vamos praticar aqui também. Vamos ver as outras 4. A força. Vocês vão ver na tabela aí que o metal é ferro. O dia é terça-feira, a pedra é rubino, o anjo é Samael. E aí tem toda a linhagem. Depois você tem outro planeta que é Mercúrio. O Mercúrio é quarta-feira, o Mercúrio é andrógeno, ele desperta toda a intelectualidade, o conhecimento tecnológico, é ligado a Rafael, a pedra é o topázio. Vocês têm tudo aí, tudo que vocês querem nessa linha. Tem o perfume, tem tudo aí. O animal, qual é o animal da quarta-feira? É o veado, ele representa o cervo, o veado. Ele que criou o veado. E o veado é fantástico, tem capacidades incríveis. Diz que ele é veado, sabe por quê? O pessoal confunde veado homem com veado animal. Mas é porque ele vive sozinho, ele domina um território e não deixa outro veado ir lá. Ele é o dono da viadagem, ele fica ali e ninguém entra. Ele é violento, ele é muito bravo. O pequenininho é terrível, ele troca os chifres, quebra os chifres, luta 3 vezes ao ano. Depois ele chega a trocar 2 vezes ao ano, depois troca todo ano e depois não troca mais. E o chifre dele tem capacidade incrível de crescimento. É a coisa que cresce mais rápido na natureza. Ele cresce 2 centímetros por dia, não infecciona. O veado é fantástico, a gente tem que admirar o veado da natureza. E o veado é Mercúrio, é importante. Aí depois tem o próximo, que é Saturno. Saturno é sábado, é medicina. Qual é o metal dele? É chumbo. Qual é a pedra? É esmeralda. E aí vai. E o Sol? Qual é o metal do Sol? É ouro, lógico, tem que ser ouro. Qual é o dia de semana? Domingo. Qual é o perfume? É sândalo. Aí vem tudo que é do domingo. Nós temos 7 cartas que representam todo o conhecimento do planeta, e tudo é centenário, e nós somos centenários. Eu sou ligado a quê? A Júpiter. Por que eu sou ligado a Júpiter? Porque eu sou ligado a quinta-feira. Vocês têm que descobrir com o que vocês são ligados. Nem sempre é no dia do nascimento, mas normalmente é. Mas não é regra. Por quê? Eu nasci de forma natural, mas às vezes não é, a mãe que determina. Ele vai nascer terça-feira. Não, mas eu não ia nascer na terça, eu ia nascer na sexta. Ela quis porque ela acha que dá mais sorte. Caramba, então eu não sei, aí eu vou ter que achar de outra maneira. Porque não foi eu que decidi, não foi a natureza, foi a minha mãe. E nós temos também agora mais 12 cartas. 3 mães, 7 planetas e temos 12 signos. Por que existem 12 signos? Porque o zodíaco roda no céu em 12 constelações. Nós temos 12 constelações do zodíaco. O que é o zodíaco? É uma faixa que tem no céu, onde a linha central é eclíptica, que é o caminho aparente do Sol, mas não é o Sol que está rodando em volta da gente, somos nós que estamos rodando em volta do Sol. E a impressão que a gente tem é que o Sol que está rodando, que a Terra é que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Aquela linha que o Sol está fazendo, na realidade somos nós, opostamente, que estamos fazendo. A linha aparente que eu chamo do Sol chama-se eclíptica. E se pegar 7 graus à esquerda, 7 graus à direita, nós temos a maioria dos planetas e a maioria dos satélites. Mas para ter todos, incluindo Plutão, que é o mais afastado, tem que ter 14 graus. Se eu colocar um transferidor assim, abrir um ângulo de 14 graus da linha do zodíaco para a esquerda, 14 graus da linha do zodíaco para a direita, eu vou ter uma faixa, chama faixa do zodíaco. E se a gente olhar o sistema planetário, tem o Sol e os planetas ficam
girando em torno do Sol, dentro de uma faixa. Não é um planeta para cima, outro para baixo, não é uma bagunça no sistema solar. Eles ficam mais ou menos paralelos entre si e ficam numa faixa. Essa faixa onde todos os planetas ficam rodando em torno do Sol chama-se zodíaco. E a faixa do zodíaco é essa faixa que está no céu. O caminho que a Lua faz no céu, o caminho que o Sol faz no céu, o caminho que os planetas fazem no céu, que a gente vê muito fácil Vênus, vê muito fácil Saturno, os outros são mais difíceis. Júpiter também. A gente está vendo a faixa do zodíaco. E nessa faixa temos 12 constelações, que é uma constelação para cada signo. Nós temos as 12 constelações zodíacos. Quantas constelações existem? 88. 8 mais 8 dá 16. Por que que tem 16, que é a casa de Deus no homem, que é o arcano 16, e 16 a casa de Deus no céu, que são as constelações? Se vocês olharem toda a abóbada celeste, todinha, essa esfera, que é o firmamento, tem 88 áreas, são 88 constelações oficiais. E 12 delas estão junto com os planetas, os satélites, na faixa do zodíaco, junto com o Sol, com a estrela. Quais são as 12 constelações que vão exercer influência? As 88 exercem? Exercem. Mas quais são as 12 principais? As constelações do zodíaco. E o que eu estou falando? Eu estou falando de astrologia. As 12 constelações, os 12 signos pessoais. A cada 2000 anos tem uma constelação que comanda tudo na Terra. Desde o ano 5 de nossa era até o ano 2005, que é agora, qual é a constelação que comandou? Peixes. Qual é a próxima? É Aquário. Agora, mas caramba, no signo não é assim. Aquário vem depois de Peixe. É lógico, porque o signo está na Terra, acompanha a Terra. E as constelações estão fixas em relação a nós no céu. Então só é o oposto. Por isso que as constelações têm o caminho inverso dos signos. Signos acompanham a Terra, as constelações acompanham a eclíptica, o zodíaco. É a mesma coisa, na realidade somos nós que estamos andando. Agora, o signo real nosso, só tem uma maneira de determinar o nosso signo mesmo. É o momento de concepção quando nós nascemos. O óvulo, ele é muito pequenininho, tem 0,2 milímetros de diâmetro. E ele é todo facetado, ele tem aberturas como janelas, assim, e elas ficam vibrando, essas aberturas. O óvulo fica como asinhas, ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Qual é o espermatozoide que consegue entrar? O que tiver a mesma vibração. Não é que o homem é que manda tudo, a mulher também, na vibração dela é que tem que entrar o espermatozoide na mesma vibração. Bate o espermatozoide e não entra, bate outro, nem aquela história lá, que o primeiro que chega entra. Não é não, ele entra, não entra, ele vai e não vai. Entra um chumaço de espermatozoide e vai lá pro óvulo. Aí tem um que vibra na mesma frequência. A hora que ela abre, que ele vibra, o rabinho dele é o que vibra. O rabinho dele que vibra. Ele fica assim, brrr, e o óvulo fica brrr. Quando encaixar os dois, ele entra. Na vibração. A própria vibração encaixa e vai lá para dentro e fecunda. Já é determinado qual é a vibração que vai encaixar. A gente não nasce ao acaso, não é qualquer espermatozoide que vai. Tem que ter a vibração que encaixa. Se não tiver a vibração, não engravida. Mas é difícil não engravidar. Com tantos espermatozoides vibrando, tem algum ali que entra lá de penetra, de qualquer jeito vai entrar. Mas é pré-determinado, mesmo sendo penetra. Essas 12 cartas do tarô permitem entender a influência de cada constelação dentro da nossa evolução. Ou seja, as 12 constelações do zodíaco. Através dessas 12 cartas, o que eu posso ter? Todo o envolvimento das constelações do zodíaco com a Terra. Eu me ligo com o quê? Com o cosmos, com as 12 constelações principais. E quais são as 3 principais hoje, no momento atual? Porque elas mudam com o tempo. No momento atual, nós temos 3 constelações principais. A constelação que dá forças para o homem, para nós humanos, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Esta é a constelação que liga ao terreno, ao homem, é a mulher. Tem a estrela de Magalhães e tem um chumaço ali no meio daquela cruz, que tem a intrometida, que é a quinta estrela, e acima da intrometida tem um saco de carvão, que é um chumaço, que é uma galáxia. Aquela galáxia é a nossa galáxia satélite. Se eu entrar na consciência do Cruzeiro do Sul, e como é que eu entro na consciência do Cruzeiro do Sul? Através do signo. Eu tenho que achar qual é o signo que vai me abrir aquela consciência. Cada carta dessa te conecta com uma dessas constelações. E uma delas vai te conectar com o Cruzeiro do Sul. Bom, conectei com o Cruzeiro do Sul. Dentro do Cruzeiro do Sul tem o quê? Tem uma galáxia. Eu tenho o Cosmos conectado com o Cosmos também, com a galáxia satélite da Terra. Veja que coisa grande. A Terra tem 150 bilhões de estrelas. Uma bola. E depois tem uma galáxia satélite ainda, como uma lua nossa. Isso tudo é Cruzeiro do Sul.
A que liga aos anjos, qual que é? Cão Maior. Constelação de Cão Maior é a que liga com os anjos. E Sírius representa a principal. Cão Maior representa o quê? Consciência angélica. E se nós conectarmos com o Órion, que é a típica do verão, que está aqui no nosso topo da cabeça à noite, Órion é de semideuses. Por isso que as 3 pirâmides, Quéops, Kefre e Miquerinos, elas estão desalinhadas e a distância entre elas é diferente. Mas são exatamente na proporção iguaizinhas à inclinação das 3 Marias, que formam o centurião de Órion, as 3 estrelas que ficam no centro de Órion, e cada uma das pirâmides, Quéops, Kefre e Miquerino, está conectada com as 3 estrelas, que representa o 6º princípio, que é Maitreya, 6º princípio. A vibração de Maitreya é com Órion. E os grandes mistérios de matéria são mistérios de Órion. Essas 3 pirâmides estão conectadas com as 3 Marias, que são Mintaka, Aunilan e Aunitaka. E tem o quaternário externo, que é Saiph, Rigel, Bellatrix e Betelgeuse. 7 estrelas. 7 estrelas, Órion. É só para explicar isso daqui. Mas isso tudo chega em consciência para vocês. Vocês têm 12 cartas. Entendam o que são essas 12 cartas. Conectadas com a volta inteira do zodíaco em volta da Terra. Ou seja, eu tenho a volta inteira do Sol, das estrelas, dos planetas e 12 constelações. À medida que eu tenho Deus, que é a manifestação trina universal. À medida que eu tenho 7 planetas que estão nessa faixa do zodíaco. À medida que eu tenho as 12 cartas, que são 12 áreas que estão dentro do zodíaco, eu tenho o universo inteiro. Porque eu tenho as influências, as 12 influências dos universos. Que são as influências dos signos. Estas cartas, estas 12 cartas, tem aqui.